Aula 2.2. Conteúdo: fundamentos de estatística, elaboração de tabelas, construção e interpretação de gráficos. Habilidade D31. Resolver problemas envolvendo interpretação de informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre fundamentos de estatística ainda. Na última aula, o tempo foi tão curto, as dúvidas foram tantas, que hoje nós vamos trabalhar interpretação de gráficos. E vai ser uma aula prática. Vamos resolver no quadro digital várias questões de Enem sobre gráficos, de interpretação de gráficos. Então, aproveite bastante e observem a resolução dessas questões no quadro digital a partir de agora. Muito bem. A primeira questão fala o seguinte: o gráfico abaixo representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender, no primeiro semestre, 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que a meta foi atingida, que a meta foi superada, que faltaram menos de 50 unidades para alcançar a meta, que as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta ou as vendas aumentaram mês a mês. Então vamos lá. Vamos trabalhar esse gráfico. Vamos começar a entender o que ele quer dizer. Ele fala que nos primeiros 6 meses, ou seja, no primeiro semestre do ano, semestres são 6 meses, a meta era vender 250 aparelhos. Então, a primeira coisa que você faz, ao observar o gráfico, é ver essa parte aqui, ó. Aqui tem 0, aqui tem 40. Vocês têm algumas divisões aqui que você ainda não sabe o valor de cada uma. Então você começa a pensar, bom, será que é 5? Então cada pedacinho desse aqui vale 5, ó. Aqui vale 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No mês de janeiro, o gráfico chegou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto corresponde a 20 aparelhos. Então temos aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. No mês de janeiro foram 20 aparelhos vendidos. No mês de fevereiro, foram 25. No mês de março, novamente 20 aparelhos. No mês de abril, 30. No maio, 30. Em junho foi 40. Então você soma isso aqui, 40 com 60, 100, 175 aparelhos foram vendidos. Ora, a meta deles, eles teriam que vender 250 aparelhos, mas eles venderam 175.
teriam que vender 250 e venderam 75. Então, faltam vender 75 aparelhos. 5 para 10, 5. 8 para 15, 7. Então, faltaram vender 75 aparelhos para atingir a meta. Então, nós temos as seguintes perguntas. Vamos à cartela com as perguntas. A meta foi atingida? Não, a meta não foi atingida, porque para ser atingida deveria ser 250 unidades. Eles venderam. A meta foi atingida? Não. Foi superada? Também não, porque eles venderam 175. 175 é menor que 200. Faltaram menos que 50 unidades? Também não. As vendas ficaram abaixo da meta? Sim. A letra D. As vendas aumentaram de mês a mês? Não. Se as vendas aumentassem de mês a mês, janeiro seria menor que fevereiro, fevereiro menor que março, março menor que abril, abril menor que maio, maio menor que junho. Seria assim. Tudo bem? Vamos analisar agora o próximo gráfico. Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 25 alunos da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados na tabela ao lado. Então vocês têm aqui, ó. A pergunta que ele vai fazer, eu vou falar aqui para vocês a pergunta. Ele quer saber a porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril. Então vamos ver logo aqui o seguinte. No mês de abril, foram 6 alunos. Grave esse número, 6 alunos. Ele quer saber a porcentagem. Vamos ver a pergunta dele lá. Vamos ver a cartela com a pergunta. A porcentagem desses alunos do terceiro ano do terceiro ano do ensino médio, né, que nasceram no mês de abril, é. Vamos lá. Nós temos 6 alunos. Nós temos 6 alunos, num total de 25. Ora, você está fazendo uma prova de concurso, uma prova de Enem, ou o próprio SADEAN, ou o vestibular. Você vai ficar confuso na hora de dividir. Como é que eu vou dividir 6 por 25? Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Como é porcentagem, você divide 100 por 25, então vai dar 4. 4 vezes 25 vai dar 100. Ora, esse 4 aqui, você multiplica em cima e multiplica embaixo. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 4, 24. Isso quer dizer, as 6 pessoas representam 24%. Letra C. Mas se você quiser dividir, vamos supor que você queira dividir. Vamos dividir 6 por 25. Não pode? 0, dá 2. 50 para 60, 10. 10 é menor, acrescenta 0. 4 vezes 25, 100. Então, 0,24 quer dizer 24%. Muito bem. Então, no segundo gráfico, a resposta é a letra C. Vamos ao próximo gráfico. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário
as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico a seguir. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas prefere ir ao supermercado? Então vamos lá. Ora, esse gráfico está fácil. A maioria é 49%. Não é? A maioria é 49%. Então, 49% respondeu o quê? Essa cor verde aqui, ó, essa cor verde aqui, está aqui, ó. A maioria quer de 8 às 12. Então, a resposta de 8 às 12, próxima cartela, de 8 às 12 é letra A. Vamos ao próximo gráfico, né? A resposta então é letra A. De 8 às 12. Muito bem. Vamos ao próximo gráfico. O gráfico abaixo mostra os números de desempregados no mundo em milhões de pessoas, num período do ano de 2000 a 2005. Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo, aí diz assim, vamos lá. Ele fala aqui, permaneceu a mesma, de 2000 a 2001. Permaneceu a mesma de 2000 a 2001. Não, não permaneceu. Aumentou. Então não é letra A. Letra B. Permanece a mesma desde o ano de 2002. Não. Aqui é 0, aqui é 4, aqui é 9. Não permanece a mesma. Aqui está aumentando, ó. Aumentou 8 milhões e meio entre 2001 e 2002. Então você faz 2002, 1859, 2001, 1769. Então aqui vai dar... Não, 2001, 1769... 2002, aqui é 4. 2002, 1854. Então aqui, ó, 9 para 14, 5 vai 1, 7 para 15, 8, vem 1. Então, aumentou 8 milhões e meio? Sim. Aumentou 19 milhões entre 2001 e 2003? Não. Se fizer a conta, não vai dar 19. Diminuiu entre 2000 e 2002? Também não. Aumentou aqui, ó, e aumentou. Está sempre aumentando. Então, a resposta é 8 milhões e meio, letra C. A resposta é letra C, 8 milhões e meio. Vamos agora ao próximo gráfico. Em uma pesquisa de atendimento médico, foi perguntado a um grupo de pessoas o que eles fariam caso fossem mal atendidos em uma consulta médica. Os resultados estão registrados no gráfico que temos a seguir. Então, ó, 62% das pessoas, 62%
estão dizendo que não voltaria mais àquele atendimento médico. 25% falaria mal. 10% outros e 3% deixaria para lá. Então vamos ver essas opções. Vamos lá. Próxima cartela. Primeira coisa que você faz é analisar as porcentagens. Então, nós vimos que simplesmente não voltaria 62%. Não voltaria, não voltaria, não voltaria. Opa! Aqui tem 3. Então, essa tabela não corresponde ao gráfico. Posso riscar ela. A outra opção foi: falaria mal 25%. Aqui tem falaria mal 10%. Então, não pode ser essa tabela. Nós estamos agora descobrindo qual é a tabela que corresponde àquele gráfico. Ele quer saber qual dessas 4 tabelas corresponde ao gráfico que foi dado. A outra questão foi outros, 10%. Outros aqui tem 3%, então não é esse. Então a opção é 62% simplesmente não voltaria, 25% falaria mal, 10% outros e 3% deixaria para lá. Então a resposta é a letra C. É o gráfico C que corresponde a esta questão. Muito bem. Agora, observe a seguinte questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis. E o total de internautas que responderam foram 279 internautas, como mostra o gráfico. E vem a pergunta: analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Observe que no gráfico você tem 67% responderam sim, e 25% responderam não. Ele quer saber o seguinte: esses 25% são quantas pessoas, né? São quantas pessoas? Corresponde a quantas pessoas? Então, tente responder essa pergunta e daqui a pouco eu volto. Muito bem. Vamos agora responder a questão. 25% corresponde a quantas pessoas do total de 279? Vamos lá então. Eu vou abrir um espaço aqui para fazer essa conta. Olhe lá. 25% de 100 é o mesmo que você pegar 100 e dividir por 4. Então você pode fazer de 2 formas. 279 corresponde a 100, x corresponde a 25%. Então, x vai ser igual 279 sobre 20, vezes 25 sobre 100.
Dividindo 25 por 25 e 100 por 25, simplificando, né? Você vai ter que x é igual a 279, 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Em outras palavras, você vai dividir 279 por 4. Ora, você pode arredondar para 280, 280, que vai ser 200 mais 80. 200 dividido por 4 vai dar 50. 80 dividido por 4 vai dar 20. Então, aproximadamente 70 pessoas corresponde a 25%. Então, a resposta vai ser a letra C. A resposta é letra C. Muito bem. Com essa aula de hoje, esperamos ter tirado a maioria das dúvidas de vocês em relação à interpretação de gráficos e também a parte de resolver as questões. Não só entender, mas saber como resolver essa questão. Muito bem. Caso vocês tenham dúvidas, pode ainda mandar pelo chat. Esperamos na próxima aula trabalhar outras questões também. Vamos a um próximo gráfico para vocês pensarem um pouco. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, de serviços para a zona rural, de industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Observe o gráfico. O gráfico vai de 1998 até 2008. Observe bem o gráfico. E responda a pergunta. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre letra A, 1998 e 2001, letra B, 2001 e 2003, letra C, 2003 e 2006, letra D, 2003 e 2007 e letra E, 2003 e 2008. Pense um pouquinho, ao final da aula nós iremos responder para vocês. Qual foi o período que ocorreu a queda do agronegócio no PIB nacional? Até mais. Observe o quadro. No quadro, você tem a participação do agronegócio no PIB brasileiro no período de 98 a 2008. Então, vocês percebem que essa participação é uma participação crescente. Ela cresce, é crescente. Ela cresce de 98 até 2003, ó. Há uma tendência de crescimento. Pelos números, você nota que os números, aos poucos, ele está aumentando, ó. 21, 22,24, 22,67, 23, vai crescendo, crescendo.
25, 31, 28. A partir de 2003, ele começa a decrescer e decresce até 2006. Somente quando começa a crescer novamente. Então, nesse período aqui, ó, você nota que está caindo. 27 para 25, 25 para 23. Então a resposta é a letra C. Eu quero dar parabéns a todos vocês pela participação. Então, professor, a gente concluiu, não foi? A gente conseguiu transmitir aos nossos alunos os assuntos da aula de hoje, não foi? Exatamente. E eu espero que eles tenham aproveitado bastante, tirado as dúvidas deles em relação a gráficos, e numa próxima oportunidade retornaremos aqui com todos vocês. Então, até a próxima aula. Até.